Se você pegar, por exemplo, Pensamento e Vida de Emmanuel, é um tratado de neurociência, de física quântica, de filosofia, em 100 páginas. De 100 páginas. 100 páginas que há 70 anos atrás o sujeito estava dizendo: o pensamento afeta a função celular e os eventos ao nosso redor. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse episódio para a expansão da consciência. Estamos aqui, hoje estamos alegres, estamos ativados. Demos muita risada antes. Damos muitas risadas. Porque, assim, o nosso convidado de hoje é o maior especialista em Harry Potter que eu conheço, né? Muito bom. Ele falou assim, ó, nos que não era pra gente falar a bio dele, era pra falar só que ele é especialista em Harry Potter. Essa é a bio dele. Mas brincadeiras à parte, a gente vai ter um episódio muito especial hoje, trazendo aqui, né, essa consciência maravilhosa do Chico Xavier, assim, e porque é um fato que coube pra gente aqui, talvez que você esteja escutando isso, o livro já foi lançado, o material já está disponível para todo mundo, assim, né? Não posso falar que o lançamento é agora, né? Talvez você escute depois. Sim. Mas estamos aqui com o Juliano Posati e o seu lançamento do Café com Chico Não Costuma Falhar. Muito bom estar aqui com vocês, viu? É sempre uma energia muito boa. E o Lucas usou uma frase que eu tenho usado sempre. Nossa, coube a nós falar do Chico. Com tanta gente, vou falar por mim, tanta gente melhor do que eu, que conviveu, que já passou, mas de alguma forma me senti muito privilegiado quando a editora ligou e falou: temos essa ideia, você topa? Porque foi uma coisa assim, meu Deus, o Chico tá confiando em mim para fazer isso? Mas quem sou eu na fila do pão cósmico? Mas ao mesmo tempo foi um privilégio. Eu sou muito grato de poder carregar mais um pouquinho, de falar dele. Eu não me canso. Há mais de 10 anos que eu falo, estudo, produzo documentários sobre ele. E é impressionante como a biografia desse homem é inesgotável. Então acho que o nosso episódio vai render. Vai render. E esse é o nosso terceiro episódio com o Juliano, né? A gente tem mais 2 episódios com ele. Tem um sobre exoconsciência e mediunidade. Tem um também que a gente fala sobre o Cristo cósmico, né? Sobre Jesus Cristo, legal. que foi super legal. E agora a gente tá falando aqui do Chico. E pra quem não sabe, o Juliano, ele é um grande produtor de documentários também. Eu lembro no início do meu despertar, quando eu assisti a Data Limite. 2014, foi? Data Limite? Foi 2014. Mas eu fui assistir só em 2019. E foi. Eu assisti na Data Limite, né? Você e a Anitta. Então, olha só, eu e a Anitta. E foi assim, tão revelador pra mim quando eu assisti aquele documentário. Então, assim, tô muito feliz que você tá aqui de novo e pra gente falar sobre o Chico também, que, né, é uma entidade aí, uma pessoa, um ser tão abençoado que atravessa gerações, né? Então, acho que vai ser bem especial esse episódio. Nossa, e trazer nesse momento o que isso pode impactar na nossa vida, que isso é muito legal. Inclusive, mostra o livro pra gente aí. Eu trouxe pra você. Tá lindão. Eu trouxe o da Sol e o do Lucas. Que lindo! Que apesar de ser um casal, são 2 pessoas. Pode ler simultâneo. Gente! E a gente fez essa brincadeira. O pessoal queria Café com Chico Xavier. Aí eu falei, tá muito chato esse título. Vamos brincar, vamos trazer uma coisa mais brasileira. Tinha que ter brasilidade. Aí a gente pegou essa ideia da música do Gil, né? Café não costuma falhar. Bem legal. Nossa. E aí, Café do Chico não costuma falhar. Porque aí tem um pouco dessa brasilidade. Com certeza. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Nossa, ficou lindo. E aí esse qual título. que foi a ideia? A ideia foi pegar 365 pensamentos, frases, tanto de entrevistas, documentários, frases que ele disse para os amigos íntimos que ficaram marcadas, e mesmo frases de espíritos que ele recebeu pela psicografia, separar 365 pensamentos para a pessoa ter uma reflexão sobre cada uma. Ai, que lindo. Então tem sempre ali, em amarelinho na faixa preta,
a frase e uma reflexão. E também a citação bibliográfica, porque se a pessoa quiser… Eu lembro até que o pessoal da editora falou assim, você acha que dá pra fazer um livro com 365 frases? Eu falei, olha, daria pra fazer pelo menos uns 15 livros. Difícil vai ser escolher. São mais de 600 obras publicadas. Mais de 600, meu Deus. Um homem com até o 3º ano do ensino. Que viveu de ensino. 70 e poucos anos, né? O Chico morreu com 92. Tá muito bonito. Ele é de 1910 e ele vai desencarnar em 2002. Eu acho que foi durante 70 anos ali que ele escreveu os livros, Foram 70 anos de mediunidade, porque ele começa com 19. Quando ele vai pro Pinga Fogo, em 1971, ele tá com 61 anos. Nossa. Eu vi um dado que ele chegou a escrever, tipo, 14 livros em um ano. Não, o ritmo era absurdo. O ritmo era absurdo. E é interessante, né? Porque, para mim, a mediunidade do Chico Xavier, ela é, assim, um sinal histórico desse resgate da continuidade da vida. Porque, para e pensa comigo. O sujeito, até o 3º ano, sujeito de roça, Pedro Leopoldo, uma cidade super pequena, no interior de Minas Gerais, perto ali hoje de Confins, mas era uma cidade de roça. Família simples, família humilde, sem grandes referências intelectuais. Um homem desse publicar mais de 600 livros. Quando publica, por exemplo, o primeiro livro dele, que foi o Parnaso de Além Túmulo, né? Um dos primeiros livros dele. Era uma coletânea de poemas de poetas brasileiros mortos. E aí a sociedade entrou em crise. Porque você pensa, Lucas, os poemas tinham a qualidade dos poetas. Mas se eu reconheço os poetas, eu estou validando a vida após a morte. Para eu negar a hipótese de vida após a morte, eu tenho que assumir que aquele moço mineiro do interior escreveu todos aqueles poemas. No meio desse dilema, o Monteiro Lobato, que na época já tinha sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele vai dizer assim: se Chico Xavier é mesmo o autor de todos os poemas de Parnaso de Além Túmulo, então ele pode escolher da Academia Brasileira de Letras quantas cadeiras ele quiser. Porque é uma obra extraordinária. Né? Aí você pega, por exemplo, há 2000 anos, que conta a história do senador Públio Lentulus, uma das encarnações do guia dele, Emmanuel. Foi um senador de Roma. Há 2000 anos foi feito um estudo científico para detectar todos os detalhes históricos que passam ali a título de ambiência, né? Por exemplo, logo na primeira cena, diz assim, que eles estão num balcão, numa casa romana, e ao longe se escutam o som das carroças que vinham abastecer o comércio de frutas e grãos e etc e tal, ainda com os primeiros raios de sol despontando no horizonte. Parece que está ambientando, não parece? Sim. O problema é que só depois dos anos 2000 é que os historiadores eles chegaram à conclusão de que, como as ruas de Roma eram muito estreitas e muitos transeuntes, o sistema de abastecimento do comércio funcionava na madrugada, para que as carroças passassem e não perturbassem os transeuntes. Então era a logística de Roma, abastece antes de anoitecer, como se fosse o Ceasa. Abastece antes, porque depois vai encher. Você vê um detalhe que você acha que é ambiência, você acha que está floreando, né? E, na verdade, só depois de 2010 os historiadores… E como essas, tem mais de 120 citações de há 2000 anos que não tinha como Chico Xavier saber. Não tinha como acessar, Olha né? que interessante. Então, quando você acha… Eu sempre brinquei e Quer falei dizer, assim… tinha como acessar, né? Não tinha como ele saber. Perfeito. É. Eu brinco que a obra de Chico Xavier é uma obra vegana por natureza, porque Chico não enche linguiça. Entendi. Não enche linguiça. O que tá ali, vai atrás. Eu lembro, por exemplo, do sujeito falando em mensageiros. Não, mensageiros não, nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, tem uma passagem quando André Luiz está vindo para a crosta terrestre, ele fala que eles vêm num veículo e que o veículo ia descendo para a crosta, de nosso lar para a crosta, movido por fluidos elétricos acumulados.
era um carro elétrico. Uhum. Só que o nosso lar é da década de 40. Como que ele tinha essa informação? É da década de 40. É impressionante, né? É impressionante. Então, mesmo. Chico, apesar de ser uma figura histórica do Brasil, ele é um homem do futuro. E, como o Lucas disse, coube a nós aqui hoje falar de Chico Xavier. A gente precisa falar muito de Chico Xavier, porque, veja, são 600 livros com esse impacto que eu estou comentando aqui por cima, psicografados em língua portuguesa. Uhum. Em nenhum outro lugar do mundo há um médium que recebeu uma obra desse tamanho no seu idioma. O que é que isso diz para nós brasileiros? Pois é. É verdade. O que é que isso diz para nós com essa... A gente tem toda essa... O Ricardo Cury fala muito do Brasil, amor, ordem e progresso. A pátria do evangelho, né? Coração do mundo. Uhum. O que isso tem para dizer pra gente de língua portuguesa? Dizem que é o coração do mundo, né? Que aqui tá a origem da do novo ser humano, né? E estamos aqui celebrando, né, esse momento especial desse livro Vir ao Mundo. Eu amei essa questão, né, da café não costuma falhar. Eu adorei, Café adorei. não costuma- Então E vamos eu fazer uma gostei também, celebração ó, aqui, a gente não tá com café, a gente tá com cacau, mas eu vou cacau fazer... também não costuma falhar. Ó, vou fazer uma homenagem ao Lorenzo, né? Você falou que o Lorenzo deveria ser chocolate com Chico. Saravá. Mandar um golinho aí pro Chico, gratidão. E pro pessoal que tá em casa e quiser conhecer os produtos da Sátiva, o site tá aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. Cacauzinho que a gente usa. E para você ficar mais perto da gente, tem aí na sua tela também um QR Code. Ou você pode acessar links.tribezen.com.br para acessar a nossa newsletter, se inscrever lá. E também o nosso grupo no WhatsApp, que é uma comunidade muito bacana. E eu vou deixar um recado hoje, porque eu vi nas nossas stats lá, o Analytics do YouTube, 78% das pessoas que nos escutam e assistem não estão inscritas no canal. Então, faz favor, já se inscreve no canal e manda para mais algumas pessoas aí. Olha que bom. Acha assim ao acaso? Deixa passar? Deixa não passar. pode. 78%? Como assim, galera? Não pode. Como assim? Olha só que conteúdo que a gente tá trazendo hoje aqui e outros episódios. Então você fica, né, sempre recebendo a notificação. Agora, assim, nada mais justo do que entender do Juliano, assim, como que começou essa relação. Por que o Chico entrou na sua vida? Essa relação tão profunda, porque veio livros, documentários. Nossa, cara, você se debruçou na obra dele de uma forma que poucos fizeram. Então, como começou essa relação aí? Eu acho que eu fui sequestrado por ele. Às vezes eu entro naquela vibe do profeta Jeremias, que fala assim, seduziste-me. Eu me deixei seduzir. Mas é curioso, porque o Chico entrou muito ao acaso numa época em que eu estava assim, completamente cético, né? Eu trabalhei muitos anos com organizações evangélicas, com os bastidores do poder da fé. Eu vi que fé demais às vezes não cheira bem, né? Então eu estava totalmente cético. Mas eu tinha uma agência ali em São Paulo e um parceiraço meu, Fábio Medeiros, estava com um documentário e a gente desceu tomar um café. Ele falou assim, você sabia que aquele médium, o Chico Xavier, falou numa data limite, não sei mais o quê? A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Chico Xavier eu já ouvi falar, né? Jornal, a gente via alguma coisa. Mas a hora que ele falou de extraterrestre, eu falei, extraterrestre é coisa séria. Porque pra mim é uma probabilidade matemática, né? Deus não é latifundiário, pô. Você tem trilhões, sextilhões de planetas. Nós não estamos sozinhos, mas aí você juntar um médium, paranormalidade com isso, caí de cabeça. Só que nessa fase eu tava redescobrindo a minha espiritualidade. Eu tinha asco de rezar, de fazer pedido. Pô, fui um moleque católico a vida inteira, líder de movimento. Pensa, eu rezei muito terço de joelho, gente. Naquela época eu tinha asco de pedir as coisas. Eu falava assim, não, quem sabe faz a hora não costuma, né? Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Fui. Mas eu falava assim, tinha tudo pra dar errado. Né? A gente não tinha dinheiro, era aquela produção de guerrilha, não sei mais o quê. Aí eu falava assim, cara, se esse documentário vai falar desse Chico Xavier, e se ele estiver interessado, eu preciso fazer políticas de boas vizinhanças com ele.
ele precisa dar uma força. Precisa dar uma força. Ele tem que dar uma... Se ele quer. Mas eu não queria rezar. Daí eu falei assim, bom, então eu vou... E tinha agência, era aquelas operações abertas, cheia de gente. Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fingir que tô ligando para um amigo ou gravando mensagem de voz, né? E vou falar com o Chico. Eu preciso registrar, porque tá tudo na minha cabeça. E aí eu começava a gravar. Então, Chicão, como é que você tá? Como se fosse um amigo meu, tal. Olha, eu preciso que você resolva tal coisa, eu preciso que você faça isso. Então, né? Por exemplo, exemplo clássico. A gente ficou tentando entrevista com o ministro do Canadá. E nada, ele me deu 7 nãos. Aí quando ele me deu um talvez, eu achei o telefone dele no Google, liguei pra casa dele, falei com ele, não sei mais o que. Finalmente ele me disse sim. Quando ele me disse sim, me deu a data, eu falei, Fábio, tem que ser essa data. Vambora, é que eu compro a passagem, não sei o que, me timbo, tá legal, beleza, parcela, perder de vista a passagem. E aí que os caipiras foram descobrir que tinha visto pro Canadá. Aí o visto tava dando 30 dias úteis pra sair. E, tipo, a viagem era em 20 dias corridos. Aí eu, com o chakra básico na mão. Ó, isso aqui é o chakra básico na mão. É um mudra. É um mudra. O chakra básico fez assim. Peguei o celular, falei, olha, Chico, é o seguinte. A minha parte eu já fiz, mas você foi funcionário público, você sabe como é que é, esse negócio de burocracia, não sei o quê. Você precisa dar uma força. Porque sem o ministro de Defesa não vai fechar o documentário. E aí e gravei esse áudio, né? Às vezes o pessoal fala assim, aí ele gravava áudio de volta, né? Não, mas o visto saiu em 7 dias. Né? E essa e várias outras. E aí eu fui me apaixonando, porque o legal do documentário, você sabe muito bem disso, né? A conversa que a gente tava tendo aqui antes estava melhor que essa parte, né? Rir, não sei o quê, dar risada, fala umas groselhas. E eu me encantava, porque os amigos... A hora que desligava a câmera, o pessoal que tinha convivido com ele falava coisas extraordinárias. Extraordinárias, que, sei lá, sabe... A pessoa fica sem graça de publicar, mas eram extraordinárias. Eu fui me apaixonando e fui estudando. Tanto que aí depois de 2019 a gente quis fazer o documentário Quando Lembro de Chico, que era justamente isso, pegar todos os amigos, legal. juntar num sítio, tomando um café, falando do Chico. Né? É um documentário maravilhoso, porque você vê ali que ele era de verdade, com todo mundo. Né? As coisas incríveis. Tinha coisa que o próprio Chico acessava coisas que ele não tinha coragem de falar. Porque o John Harley, por exemplo, em Quando Lembro de Chico, ele vai contar assim pra gente, que na época do Nosso Lar é uma cidade astral que está como que 100 anos, mais ou menos, à frente da sociedade terrestre. Então imagina, tudo que há de mais moderno hoje, em Nosso Lar está 100 anos à frente. Isso remonta a muitas tradições de muitas correntes espiritualistas, a própria ideia de arquétipo do Jung que vai decaindo até chegar na matéria, né? Então, como se houvesse ali um tempo entre aquilo que está lá e aquilo que vai chegar aqui. Mas eram coisas extraordinárias. Era o comunicador móvel que o pessoal de Nosso Lar tinha. Era o aeróbus, que era um sistema de transporte que levitava. Muita coisa. O sistema de tratamento de água avançadíssimo e tal. E diz que o Chico começou a ter uma certa dificuldade, porque ele era um médium que saía completamente do corpo, o espírito assumia e escrevia, e aí depois ele lia. Às vezes ele acompanhava o que estava sendo narrado como se ele estivesse vendo uma novela, e às vezes ele pegava e lia. E ele começou a ler e falou assim, nossa, isso é loucura! Isso é loucura! Isso aqui não existe! Daí o Emmanuel começou a falar, olha, essa tua dúvida está estorvando o trabalho de mediunidade. Então nós vamos fazer o seguinte, no dia tal, eu e o André vamos vir pegar você, nós vamos fazer um desdobramento, nós vamos te levar para ver. Já que você não está acreditando, né? Aí, no dia combinado, ele deita, os mentores aparecem, desdobram ele conscientemente e levam até um subúrbio. Ele conta para o John que ele teve permissão de entrar num subúrbio de Nosso Lar. Chico Xavier. Nossa.
a gente ia ser barrado na portaria. Certeza. Não ia, o reconhecimento facial não ia entrar. E disse que a primeira coisa que chama a atenção dele são jardins, né, à noite. E ele nota que as flores e as plantas são luminescentes. Elas brilham. Tipo Avatar. No escuro. Tipo Avatar. Ou Profecia Celestina também, né? E ele acha aquilo incrível e o Emmanuel percebe mentalmente isso e vai explicar para ele. Falou, olha, isso aqui se dá devido ao fato de que essas plantas durante o dia absorvem a luz e à noite elas ficam fosforescentes. Nós estamos falando de 1939, certo? Aí você tem o filme Tomorrowland, por exemplo, onde na cena final você vê que as árvores, dá um blackout na cidade, as árvores são fosforescentes. Elas absorvem energia durante o dia e brilham à noite. Só que mais do que isso, em 2012, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, ele vai publicar e demonstrar, já com experimentos bem factíveis, as primeiras flores e plantas luminescentes. Eles aplicaram um soro na planta, de maneira que uma plantinha desse tamanho, que bebe sol durante todo o dia, absorve a radiação luminosa do sol durante o dia, produz luminosidade suficiente à noite para você ler. Uau! E esse projeto é um projeto que visa a substituição da iluminação pública das nossas cidades, estradas, por exemplo. Nossa, você imagina uma legal. serra aqui, ó, para Santos? Todas as árvores luminescentes. Então você vê que é uma experiência espiritual futurística, avançada, mas que tem um impacto de política pública, de melhoria da qualidade de vida. Isso é Chico Xavier. Chico Xavier, ele é um binômio de poeta e profeta ao mesmo tempo. É um poeta porque ele mergulha dentro dessa dimensão espiritual, nos fala daquilo que ele viu, mas ao mesmo tempo é um profeta que não aceita que o pobre fique lá esperando, que o pobre não tenha o que comer, que as pessoas sejam marginalizadas por causa da sua cor, por causa da sua afetividade, por causa da sua posição social. Você percebe? Então, ao mesmo tempo que eu me apaixonei pelo homem, mas eu também, Lucas, me apaixonei pelas possibilidades que esse homem traz. Porque de toda essa história que eu estava contando para vocês, o que não dá para entender? Não dá para entender por que é um instituto norte-americano que faz essa pesquisa quando a gente tinha um homem desse, no nosso tempo, nos dando toda a visão de futuro, mas a gente não empreendeu. A gente não levou ele cientificamente a sério. Por que essa patente vai ser norte-americana se a gente já sabia antes? Se a gente soube antes de tanta coisa? Por que o brasileiro, ele insiste em ter essa síndrome de vira-lata caramelo? Um dia, mas Chico Xavier é coisa... Eu falei pra editora, eu topo escrever isso, contanto que não seja um livro para espírita. Eu não quero escrever para os espíritas. Os espíritas estão muito bem, obrigado. Eles já entenderam. Eu quero escrever isso aqui para quem não é espírita. Eu quero colocar Chico Xavier para dialogar com os maiores pensadores da humanidade. E foi isso que a gente fez aqui. Chico Xavier conversa com Martin Seligman, com Donald Clifton, com Merleau-Ponty, com Marilena Chauí, com Hegel, com Byung-Chul Han. Ele conversa com os maiores pensadores, com Aristóteles, com Platão, com Napoleão Hill, com Lorenzo Posati. É verdade. Tá aqui, Lorenzo Posati tá aqui. Que Nossa, maravilhoso. e eu amei, assim, o jeito que as mensagens estão dispostas mesmo, assim. É muito fácil, né? É gostoso. Tipo, eu já vi algumas obras, assim, que tem essa proposta de ler no dia. É um plágio, uma você sabe, explicação. nada se cria, tudo se copia. Aham, bom. sim. Mas se funciona, Funciona. Isso é maravilhoso. Eu já fiquei pensando, falei assim, nossa, minha avó vai gostar. Minha avó vai gostar muito. Minha avó eu já é botar umas católica. letras grandes pra ela. Tá bom. Você falou aí, né, do que o Chico trouxe, essas profetizações, né, numa época que parecia até absurdo, de tão revolucionário, disruptivo que era essa informação, né, de algo que poderia ser utilizado pela ciência em prol da humanidade, mas a galera tipo os alemães, os russos que estavam nessa corrida maluca tecnológica, eles não foram lá, tipo, atrás do Chico, tentar sequestrar ele para fazer um projeto mental, uma coisa assim?
Veio gente da NASA. Porque a mediunidade do Chico foi muito, muito ostensiva, foi um sinal histórico, né? E veio gente da NASA para estudar, para ver. Até porque a CIA tinha um programa, né, durante a Guerra Fria, de mapeamento de todas as pessoas com poder psíquico acima da média, paranormais, etc e tal. Porque eles tinham a neurose de que os russos estavam usando clarividentes para espionar as bases deles. Exato. E eles queriam fazer a mesma coisa, você imagina, né? E vieram. Mas como é que você convence um cara como Chico Xavier a trabalhar pro exército americano? Não tem como, né? Não tem como. É brasileiro demais. É brasileiro demais. É outra vibe. Eu acho que seria a mesma coisa que Pilatos querer extorquir de Jesus o que é a verdade, né? Querer extorquir de Jesus. Você é rei. Ele fala, filho... Meu reino não é desse mundo, volta lá para tuas coisas, não dá para conversar com você. Sim. Eu acho que o Chico tem muito disso, assim. Mas é interessante, porque esses programas durante a Guerra Fria vieram realmente, estudaram e detectaram, assim, uma aura imensa, né, em torno do Chico. Era mapeável, era mensurável, né, a questão vibratória em torno dele, né? Tanto que isso provavelmente, todos esses programas inspiraram o Stan Lee, por exemplo, na criação dos X-Men. A gente estava aqui especulando. verdade. E aí, professor Xavier foi inspirado em Chico Xavier? Não tem como provar, mas há uma grande possibilidade. Né? Para mim, esse aqui é o verdadeiro professor Xavier. Né? Tem tudo a ver. Porque para desenvolver meta-humanos, mutantes, né, uma nova geração de humanos, a obra desse homem cumpre todos os quesitos. Sim. E Juliana, eu tava pensando, né? Tava estudando um pouco sobre isso. Por exemplo, o Chico, ele foi uma pessoa muito humilde, né? Isso é uma coisa que todo mundo fala, que ele foi muito humilde. Ele realmente passou até por dificuldades. Ele ajudava muitas pessoas que também não tinham condições. E hoje em dia é muito se falado, assim, dentro da comunidade espiritualista, que tipo... Tudo bem, você não pode pensar só na matéria, mas você está numa vida material, então você pode sim prosperar, você pode ter uma vida legal, de conforto. E você acha que naquela época foi necessário que viesse uma figura tão simples e humilde como Chico para não causar uma impressão ruim na sociedade também, de tipo, vamos supor que ele recebesse muito pelas obras que ele deixou? Você acha que as pessoas não iam validar esse trabalho? Eu acho que a gente sempre... nós temos sempre que olhar e tentar não generalizar. Eu acho que o grande mal da nossa humanidade hoje é que a gente generaliza. A gente quer pegar um caso e dizer que aquilo é a regra e que tem que ser daquele jeito. Porque o Allan Kardec, por exemplo, pagava os médiuns. Pagava alguns médiuns que receberam psicografias para o Livro dos Espíritos. Então estava errado? Ah, não, mas isso está superado. Ah, mas isso é aquilo. Eu acho que a espiritualidade, ela usa o que pode, ela usa quem pode, ela aproveita a oportunidade que tem, né? E mesmo diferentes expressões, diferentes perfis, diferentes posturas têm o seu papel. Porque nós estamos num mundo de pluralidade. E o amor ele precisa conjugar o verbo respeito pelas diferenças. Então, o exemplo do Chico de humildade não invalida ou não valida mais, não é, do que outras pessoas. Eu vou pegar uma socialite paulistana que se envolve com trabalhos caritativos, mas que mora numa cobertura na Vila Madalena. Então o Chico é melhor do que ela, porque foi pobre, fudido, não sei. A gente tem muito disso. E a gente tem os dois extremos, né? A gente tem uma herança do cristianismo, que é pesada. Cristianismo não, uma herança da Igreja Católica. Sim. Né? Tipo, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, dê o seu dinheiro para mim, seja pobre, porque aí o céu está garantido. Isso é um extremo de usurpação institucional. O outro extremo, prosperidade como um sinal de bênção, sinal de sintonia, sinal de harmonia. Também é estranho.
Porque aí é que a gente tava brincando. Aí surgiram as peruas gospel, as peruas quânticas. Então é tudo maravilhoso. Ai, tô vivendo um processo. Ai, eu vou pra Índia, passo 2 meses na Índia, num hotel de luxo, vivendo com gurus que andam de Porsche Panamera, volto iluminada, querendo dizer para 190 milhões de brasileiros que vivem aí com uma renda entre 5 e 10 mil reais, mas muito mais abaixo que isso, que eles precisam seguir esse caminho das Índias para se iluminar. Quer dizer, não dá. Não dá, né? No entanto, eu acho que existe um lugar, Sol. O Chico era muito rígido nesse sentido. Eu não queria nem que botasse condição melhor no centro, ou que eu deixasse o centro mais bonito, porque o Luiz Gonzaga, principalmente, que ele brigava forte, porque tinha que ser simples para atender o simples. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, esses grandes templos luxuosos de igrejas evangélicas, eles estão atendendo também. Com conforto, né? É meio Joãozinho 30, aquela coisa do quem gosta de pobreza é intelectual, pobre gosta de luxo, né? Os caras entenderam um pouco isso. Mas eu acho que no exemplo do Chico, existe um lugar de coerência. Então, assim, mais do que pobreza, riqueza, luxo, ostentação, conforto, desconforto, etc e tal, o que me faz coerente com aquilo que eu acredito e a forma como eu entrego. Entende? Então, o sujeito diz assim, não, eu sou cristão. Não, se você é cristão, seja coerente com isso. Porque Jesus sentava com rico? Sentava. Nicodemos era rico. José de Arimateia era rico. Entende? Tinha amizade, tinha relacionamento. No entanto, quando vem um jovem rico querer se achar para ele, falar, olha, senhor, eu já faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, eu sou o tal. Olha que consciência expandida que eu tenho, senhor, eu só vivo em alta harmonia. E a minha vibração tá lá, eu uso óleos essenciais, tá? Só consumo produtos à mata, maravilhoso, sou sustentável, sou vegano, fulano e beltrano. Aí Jesus fala, então vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. Aí ele ficou triste, porque isso eu não dou conta de fazer. Então, Jesus está falando o quê? Que a riqueza é ruim? Não, Jesus está falando, seja coerente. Coerente. Você está pronto para dar o próximo passo? Então vem. Mas não tô. Então eu não tô fazendo por amor, eu tô fazendo porque isso reforça a minha condição social, etc e tal. Sim. Você percebe? Então acho que tem um lado de coerência com a singularidade, com a pluralidade e com a não generalização. Porque aí se eu pego um exemplo e quero fazer desse exemplo a regra para uma humanidade de 7 bilhões de pessoas, gente, não vai dar certo. E aí começa o conflito. E aí começa. E assim, você que acompanhou essa história, se aprofundou, eu tenho uma visão do Chico, assim, bem superficial, através dos documentários, dos filmes e tal, né? Pouco que eu tive acesso, eu preciso ler mais também. Mas eu queria saber de você, se o Chico, quando ele começou essa missão, que foram, né, muitos anos, ele foi, eu imagino que ele foi aprendendo a missão dele durante essa jornada toda aqui. E de fato foi isso que aconteceu? Ou ele já veio com a missão estabelecida e foi até o fim? Como que foi o desenvolvimento, a evolução dele durante essa época? Você sabe que a mãe do Chico morreu pouco tempo depois, né? Ele já foi órfão de mãe muito novo, depois o pai casou de novo. E a madrasta, essa primeira madrasta, era uma pessoa que não estava dando conta da coisa, né? E batia e tal. E o espírito da mãe do Chico aparecia para ele. E tem uma vez que é muito curiosa, que eu acho que dá plena clareza disso que você está trazendo, Lucas, que é o espírito da mãe do Chico falou assim, olha, meu filho, aguenta firme as torturas dessa mulher e tenta não fazer nada que a desagrade. Porque se ela continuar te batendo do jeito que ela tá batendo, ela vai poder prejudicar o seu braço e o seu braço vai ser muito importante no futuro. Uau! Né? Então, assim, o Chico aguentou, meu amigo, tudo. E não tinha total clareza. A clareza foi acontecendo ao longo do caminho, né? Ele viveu como todos nós, assim, né? Que a gente nasce sem saber quem era, quem foi e quem vai ser, né? Tateando. Mas é claro que
a vida e a espiritualidade foram guiando para que aos poucos ele fosse descobrindo. Mas é muito interessante você ver, por exemplo, o nível de parceria que ele tinha com o Emmanuel, por exemplo, onde se trocava mesmo, né? Muitas informações e coisa e tal. E às vezes coisa que nem ele alcançava, né? O Geraldo Lemos conta essa história muito engraçada. Época, assim, anos 80, tomando café na casa do Chico, diz que conversando e tal, não sei o quê, às vezes ele parava, ficava olhando, como quem fica pensando na morte da bezerra, né? Eu brinco que o Chico devia estar vendo a bezerra, né? Mas diz que às vezes ele parava e voltava com alguma coisa, né? E diz que deu uma parada e virou para ele e falou assim: ô Geraldo, meu filho, me diga uma coisa, você sabe o que seria multimídia? O Geraldo falou, década de 80, gente, eu não faço a menor ideia, Chico, mas parece ser um monte de mídia, um acúmulo de mídia, um sistema de mídia, mas não sei, nunca ouvi falar disso. Não, porque tem aqui um espírito dizendo que no futuro o evangelho vai ser propagado por multimídia. Quer dizer, então, o Chico foi vivendo e aprendendo, né, nessa interação. Agora, o que é mais interessante é justamente essa ancoragem, sabe? De trazer isso para a realidade. Que eu acho que é muito da proposta do livro. Porque, cara, 600 livros. Talvez a gente não dê conta de ler todos os livros que Chico Xavier psicografou nessa vida. Não vai dar. Não vai dar. Mas o que a gente pode, sabe? Aos poucos, aos pouquinhos, ir deglutindo. E aí eu falei, pô, vamos fazer uma coisa assim. Se a pessoa quiser, ela faz assim, 1º de janeiro, vou pegar e vou ler aqui o pensamento 1. Sim. Aí vou ler o pensamento 1. Depois, dia 2 de janeiro, vou ler o pensamento 2. Um pouquinho por dia. Porque é aquela coisa, lembra? A Sol estava falando aqui pra gente, antes da entrevista, que ela tá empapuçada de conteúdo. Sim. Eu achei esse termo preciso. Empapuçada de conteúdo. Quem não tá empapuçado de conteúdo hoje em dia? Então é uma coisa leve. Mas também tem um outro jeito de fazer isso aqui, que eu quero experimentar ao vivo aqui com vocês. Ao vivo para nós que estamos gravando ao vivo, para você estar gravado. Que é o jeito de deixar a sincronicidade falar. A sincronicidade falar. Então, o que eu faço? Eu sei que esse cara foi um missionário da luz, né? Eu sei que o que esse cara entregou para a humanidade são sementes de uma nova humanidade. E eu tenho carinho especial pelo Tribe Zen, pelo projeto. Eu sei que o Tribe tá pensando um monte de coisa, tá fazendo planinhos. Planinhos benévolos eles estão fazendo, não malévolos, benévolos. Então, o que eu faço? Eu seguro o livro na minha mão e tensiono o campo mentalmente. Eu digo assim, cara, penso aqui comigo, trago todas as imagens. A primeira vez que eu conheci o Lucas e a Sol, os congressos que a gente já se encontrou, as rodas que a gente já se encontrou, as vezes que a gente gravou, as conversas que a gente teve, as rodas que a gente fez. Eu vou trazendo toda essa energia. E eu sei que esse é um projeto que merece uma semente de futuro. A hora que eu mentalizei tudo isso com o livro na mão, eu abro. E daí eu pego aqui, ó, e vejo o que é que vem. O amor é o clima em que as menores expressões da vida em todos os planos crescem nos laboratórios do tempo para a divina glorificação. Essa é uma frase de Chico Xavier, de Emmanuel, no livro Palavras de Chico Xavier. Vamos ler para ver se tem a ver com vocês? Sim. Vamos. O termo glória vem do latim glória, que significa fama, reputação, honra. Mas na sua raiz mais profunda, carrega o sentido de esplendor, manifestação luminosa do divino. Nossa, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? O desafio das empresas digitais, das comunidades virtuais que precisam de engajamento, de views, de likes, ou seja, eles precisam de glória, mas estão perdendo essa profundidade da glória, de refletir o luminoso, o esplendor. Glorificar, portanto, não é exaltar com palavras, mas revelar, conhecer, identificar a luz que já existe. Será que eu tenho que fazer tudo o que o público quer? Ou será que eu tenho que mostrar a luz que já existe, que me ilumina o suficiente para eu saber que ela é boa e eu posso compartilhar? Quem sabe seja menos persona. Conversa que a gente tava tendo, ó.
Glória é o brilho da essência que se expressa plenamente. É o Espírito cumprindo o desígnio de Deus em si mesmo. Emmanuel vai lembrar que o amor é o clima propício para esse processo, o laboratório alquímico em que a consciência se purifica e resplandece. O amor é o laboratório, é o clima, é o solo. Lembra que a gente estava falando da grande tendência que a nossa sociedade está vivendo de pequenas comunidades, momentos presenciais, experiências onde o relacionamento de qualidade revolve a terra, brinca com isso. Nos laboratórios do tempo, a vida nos experimenta e nos educa. Isso aqui é muito importante. Eu vou parar de novo. Ai, inferno, né? Eu gosto assim, vai. Também vai gosto. lá, vai lá. Nos laboratórios do tempo, a vida nos experimenta e nos educa. Gente, nós estamos perdendo, graças a esse falatório da sociedade digital, nós estamos ficando surdos. E a gente está perdendo a referência do que é relacionamento. Porque relacionamento, ele conjuga luz e sombra. Então, quando ele fala assim, ó, nos laboratórios do tempo, a vida nos experimenta e nos educa, é porque é treta. Olha, eu vou destruir aqui essa... Ah, bonito ali. Eu vou destruir a imagem, a pseudo-imagem fantasiosa que vocês possam ter do Lucas e da Solires. De achar que quando eles têm DR, eles colocam cacau, acendem o incenso e meditam on. Tem treta. Gente de verdade tem treta. Gente de verdade tem opinião diferente. Gente de verdade é diferente. Não é padrão. E não é porque é tribo que é uniforme. Você percebe? Mas a gente está perdendo esse senso. As pessoas não toleram a diferença. É insuportável a diferença. E já já a gente vai se matar. Não é? Cada dor é um reagente, cada alegria é um catalisador. Assim como o ouro se separa das impurezas no fogo, o espírito, nas experiências da existência, aprende a transformar a energia em luz. Através da experiência. Ou seja, através dessa treta mesmo, de experienciar e viver. Treta! Ó, eu tô lendo Psicologia e Religião Oriental do Jung, e ele fala assim, né? Ele fala da yoga, ele fala assim, é maravilhoso, mas a gente tem que ter uma honestidade intelectual para entender que nunca um ocidental vai estar 100% praticando a yoga. Porque a gente não tá no alto de um monte no Tibete, gente. A gente tá pegando o metrô, criando filho. Ouvindo buzina. Eu sempre falei assim, gente, meditar no cume do Tibete deve ser maravilhoso, mas eu tenho que meditar com meu filho jogando Minecraft, com gritaria, com cachorro latindo, com... E tem menos valor? Não. Não tem menos valor. É a vida, né? Aliás, eu tô muito melhor em concentração que o monge. Porque lá não pode cair uma xícarazinha assim, ele vai perder a atenção dele. Eu já medito no caos, filho. Banheiro de metrô, tá tudo certo. Né? É a vida de verdade, é a vida como ela é, ó. Gente, o amor é um estado vibracional que nos realinha à matriz divina. Quando nós amamos, glorificamos não apenas com o discurso, porque nos tornamos expressão viva do Criador. O verbo amar em sua pureza é o mais alto sinônimo de glorificar. É amar, e amar conjuga diferença, pluralidade. Amar conjuga treta. Treta. Gente discussão, de verdade. Gente de verdade. Gente que não tem filtro de Instagram, que não tem correção de inteligência artificial. Define pra gente aí o amor, na sua visão, assim, pra separar aquele amor romântico do amor mesmo. Lucas, para mim, amor é movimento. Para mim, se existe um movimento no universo de unidade, né? De todos nós retornarmos à unidade, para mim o amor é um movimento, é o resultado dessa gravitação que está levando, ou que convida a nossa consciência a voltar pro centro, pro todo, né? Pro grande self, pro Deus interior, para aquele lugar onde eu entendo que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim.
Mas é engraçado, eu só posso dizer pra você que o amor é movimento, porque em 2019, finzinho de 2019, eu me divorciei e o Lorenzo foi morar em Curitiba com a mãe. Então eu viajava toda semana pra ficar uma semana lá e uma semana aqui. Uma semana lá, toda sexta-feira eu tava na estrada. Eu andei em quilometragem no meio da pandemia entre carros alugados, ônibus, jegue, mula. Eu andei o suficiente para dar uma volta e meia no globo terrestre. Pergunta se eu cansei. Não. Por quê? Porque o amor é movimento. Quem ama se move, quem ama age. Sabe, o verbo se fez carne. É um ato, sabe? O Evangelho de João fala assim, que o Cristo era poderoso em atos e em palavras. Primeiro ação, depois reflexão. Então, para mim, amor é movimento. Para mim, amor é agir. Se eu estagno, se eu paro, se eu desisto, eu envelheço. Sim. Porque sem amor, eu não sei se eu vivo algo que vale a pena viver. Né? Você falando... E antes de continuar esse papo maravilhoso, temos recadinhos para você. E a nossa outra recomendação é a Eduz. Eduz, que é uma plataforma brasileira que conecta infoprodutores, afiliados e compradores em um ecossistema único. Se você quer colocar suas ideias no mundo, a nossa recomendação é a Eduz. Acessa lá eduz.com. E duas reflexões, porque eu falei que eu tô empapuçada de conteúdo, mas é mais assim, nessa sensação de conteúdo muito rápido, essas cortes, fast food, isso. Eu gosto muito de conteúdo aprofundado, às vezes pego um podcast pra ouvir, pego um vídeo, e tô gostando muito de ler, que é uma coisa que eu achei que eu nunca tinha sido feita pra ler, porque não tinha essa... minha mãe lia na adolescência, mas na vida adulta não leu, então eu não tive essa referência dentro de casa, meu pai também não. Então, não desenvolvi esse hábito. E aí, recentemente, com muito trabalho interno, eu comecei a voltar a ler e tô, assim, devorando vários livros. E aí, eu tava lendo um livro que chama Conversando com Deus. E eu tô gostando muito desse livro. E aí, conforme você foi falando, eu comecei a lembrar, né? Porque nesse livro ele fala sobre dois conceitos. Que às vezes a gente tá com o coração aberto ou o coração fechado, né? Que também tem a ver com essa região, né? Do cardíaco, onde a gente manifesta as melhores coisas que a gente tem aqui dentro. Mas muitas vezes a gente se fecha, né? E aí ele fala que só existe um estado, que é o estado desse amor, né? Desse estado quando a gente está aberto para a vida. Sim. E aí a gente experiencia isso. E no outro estado, quando a gente se fecha, tipo, não gosto disso, não quero isso, a gente não sente esse amor. Então eu acredito justamente nisso, que o amor, ele é esse movimento. E quando a gente se fecha, a energia não flui, né? A gente não sente tudo o que é. Então, muito legal essa reflexão que você trouxe sobre o amor ser movimento. E vamos explorar mais essa obra do Chico, assim. Eu vou trazer da minha perspectiva limitada, porque eu quero aprender, eu tô aqui aprendendo. O podcast nosso. Vai mandar um áudio toda vez que a gente explicando. Eu vou falar, explica. Manda já abriu aqui, presta atenção. O Chico, ele tava, né, trazendo essas informações. Eu assisti, eu tava vendo hoje mesmo, né, o Data Limite, aí mostra aquele trecho do Pinga Fogo lá, bem legal, e ele traz as informações e tal. E ele traz informações, assim, sobre o futuro, né, muitas coisas assim. Mas o que você vê que ele tava trazendo de fato, além das informações que são interessantes, mas qual era o movimento que ele tava causando na sociedade naquele momento que ele tava ali atuando, nesse tempo áureo dele, assim? Cara, veja, para uma sociedade ocidental que tá toda construída em cima dos seus dogmas de materialismo, de capital, né, de grana, de limitação, né, até limitação científica mesmo, industrial, né? Nossa sociedade, ela pensa como a indústria pensava no século XIX. Nossa educação é pensada em peças e partes, é uma linha de montagem, é uma linha de montagem. Você bota a criança lá com 5, 6 anos de um lado, na ponta da esteira você pega um funcionário. Tudo é peças e partes, tudo tá, cada coisa na sua caixa, e assim tem que ser, e etc e tal. Você vê, aí aparece um homem desse que coloca
por chão o principal dogma dessa sociedade industrial materialista, que é, ei, a vida é maior que a vida. A vida, com V maiúsculo, é maior que a vida. Você não nasceu e morreu Solíris. Apesar de Solíris já ser um nome profético, arquetípico, né? Total. Tem sol e tem íris. Meu Deus, é praticamente uma iniciação egípcia o nome dessa mulher. É verdade. Sol e íris. Tem a luz e tem a entrada da luz em nós. Maravilha. Mas você está Solíris, como diz a Margarete Áquila. Uhum. O que você vem antes de Solíris e vai continuar depois de Solíris. E isso abre a perspectiva de uma maneira brutal. Brutal. E veja, qual que é o impacto disso? Porque isso tem impactos econômicos. Eu acho tão interessante isso. Uma vez um amigo meu que vende seguro de vida foi tentar me vender um seguro. E daí eu acho os termos da indústria do seguro de vida é maravilhoso. Porque, olha, o prêmio é de tanto. O que é prêmio? Não, prêmio é o que você tem que pagar todo mês. Eu falei, mas é prêmio pra quem então? É pra vocês, Prêmio. né, no caso. Aí não sei o quê. Então, olha só, se você perder um braço, você vai ganhar 500 mil reais. Se você perder as 2 pernas, você vai ganhar 1 milhão de reais. Se você ficar de cama e nunca mais puder trabalhar, você vai ganhar 5 milhões de reais. Eu falei, nossa, tá valendo muito a pena morrer ou ser um me desgraçar todo, Que porque horror, que beleza, né? E tal, e eu olhando pra tudo aquilo. Eu virei pra ele, um sujeito treinado, muito profissional, muito bom no que faz. Eu falei pra ele, pode tirar tudo isso. Tudo isso. Eu só vou fazer com você uma aplicação que me dê um seguro de vida que eu possa resgatar daqui 10 anos tudo que eu paguei. Porque aí vira uma poupancinha. Então, caso eu morra, beleza. Colégio do meu filho, faculdade do meu filho, tá pago. O resto você tira tudo. Tudo que não é reembolsável. Cara, mas você tem certeza? E se acontecer? Eu falei, não, fica tranquilo. Eu tenho meu mapa astral, não tenho dívidas kármicas, eu tenho uma missão imensa nessa vida, eu tenho trabalho pra fazer até 112 anos. Tenho se eu fé. morrer, vai ser um prejuízo desgraçado pra espiritualidade, vai ser uma dor de cabeça pra eles. Porque eu sou louco, maluco, tenho fogo no rabo. E eu falo assim, porra, vê se eles arrumam alguém melhor do que eu pra fazer as coisas. Não arrumaram. Não arrumaram ninguém que seja porra louco o suficiente. Então eu vou ter que dar conta. Então eles têm que me dar o seguro, então tá tudo certo. Ele olhou pra minha cara assim. Ele falou, tá bom. E fez do jeito que eu tinha pedido. Agora veja, de todo medo, de tudo que pode acontecer, que uma indústria dos seguros, por exemplo, coloca na tua cabeça, de 2 a 3% realmente vai acontecer. O resto, 97% é dinheiro líquido que entra na conta deles. Essa empresa, por exemplo, financiou a construção do Chrysler Building em Nova York, com dinheiro do medo. Você imagina o impacto que é um homem desse? Falar assim, não precisa ter medo de morrer. Nossa. Que a morte é só uma passagem. Olha que interessante. Para e pensa na economia mundial. Se desaparecesse o medo da morte. De todos. Pode dar. Vamos dizer assim, desaparecer completamente, não, mas vai ser só aquele apertinho, tipo, ai, sol, eu tô morrendo agora. Aquele nosso café que a gente tinha combinado vai ter que ficar para depois, mas aí você chegando lá, eu faço lá uma sopa fluidificada para você, a gente conversa do outro lado, tá bom? Beijo de luz, tchau, fui. Tão mais leve, né? Será que esse pessoal estaria tudo lascado aqui na Raposo, estressado, correndo para cima e para baixo? Será que as pessoas estariam suportando ambientes de violência, por exemplo, dentro do trabalho? Em nome de manter um salário, uma condição, um status e não sei mais o quê? Se elas percebessem quão curta vai ser essa existência e quão maior é a existência. Você percebe? Então, um cara desse, cara, uma fala dessa e as provas, pra mim é isso, assim, ó. Pega, leia e me diz. Se você pegar, por exemplo, Pensamento e Vida de Emmanuel, é um tratado de neurociência, de física quântica, de filosofia, em 100 páginas. De 100 páginas.
100 páginas que há 70 anos atrás o sujeito estava dizendo: o pensamento afeta a função celular e os eventos ao nosso redor. 100 anos atrás. O Joe Dispenza tá hoje lá estourando. Tá estourando, Mas Chico Xavier sentaria com Joe Dispenza e... Trocaria altas ideias. Mas... altas ideias. Sim. Ainda daria umas puxadinhas de orelha. Meu filho, venha cá. E vamos para as fofocas astrais. Assim, dentro da comunidade espiritualista, existe algum boato, assim, de alguma coisa? Do que o Chico tá fazendo? Onde que ele tá? Ele comentou muitas coisas no sentido de que o Emmanuel, que era um dos principais mentores que trabalhava com ele, reencarnaria perto dos anos 2000, no Brasil, para se dedicar à educação e talvez um dia chegar a uma carreira política, né? Talvez no Senado, talvez como ministro, alguma coisa nesse sentido. Enquanto o Emmanuel estivesse aqui encarnado, o Chico trabalharia como seu mentor. E isso é bonito de ver, porque uma vez uma reunião mediúnica, no círculo, os espíritos deram essa imagem pra gente. Eu lembro que tava a Larissa Bueno da Mata, eu, Ju, e eles mostravam pra gente um prédio em construção, e o pessoal trabalhando e tal, não sei o quê, uma equipe de pedreiro trabalhando e uma equipe sentada embaixo da árvore com a marmita. E aí eles falavam assim, ó, o pessoal que tá sentado embaixo da árvore com a marmita somos nós, do plano espiritual. Vocês estão na obra, trabalhando. Lá de baixo, enquanto nós estamos com a marmita, a gente fala assim, tá mais torta essa parede, bota um tijolo mais para lá, faz aquilo, mas já vai ser a troca de turno. Vocês descem da obra, vão para baixo da árvore e nós vamos só se encontrar na catraca e nós vamos subir. Né? Porque nós perguntamos justamente isso para os espíritos da egrégora. Por que vocês escolheram a gente para fazer isso? Eles falaram, não, a gente escolheu vocês porque nós fomos por vocês escolhidos outrora. E aí nos deram essa imagem do revezamento de turno. E eu achei isso muito bonito. Isso para mim é exoconsciente. Eu não vejo o Chico como mentor acima. Eu vejo como um parceiro de obra. Uhum. A gente vai trocando turno. Nós estamos trocando turno. Eu não vejo a espiritualidade. Ai, meu Deus, a espiritualidade. Eu tenho que fazer tudo o que eles estão falando. Quem tá do outro lado já tá iluminado. Ah, né? quem tá... Não. Entendi. Não. É uma parceria. Tem muita gente iluminada. Tem Sim. muita gente, como tem muita gente boa no planeta Terra. Uhum. Muita gente iluminada no planeta Terra. É que muita gente fala que, por exemplo, o Emmanuel, que era um mentor de Chico, ele também tinha algumas coisas para fazer ainda no planeta, né? Por isso que tem essa questão da reencarnação dele. Né? No próprio Pinga Fogo, por exemplo, tem uma senhora que questiona o Chico. Ela fala assim, você está tão envolvida com espiritualidade, com curas espirituais, os espíritos não podiam fazer alguma coisa pelo seu problema de visão? O Chico tinha um problema gravíssimo de visão. E ele fala assim, veja bem, o fato de sermos médios não nos poupa as nossas dívidas. Mais ou menos assim, minha filha. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tá querendo o quê? Nepotismo espiritual? O que eu vim acertar, eu vim acertar. Até mesmo a gente estava assistindo o Chosen, né? Lá dos Escolhidos. E aí eu acho que tem um dos discípulos, né? Bom demais. Que é manco, eu esqueci o nome dele. É o Natanael. Não é Natanael? Eu acho que é. Que ele tinha um problema na perna e aí Jesus fala pra ele, né? Porque ele também queria ser curado ali, só que nem todos precisam ser, né? E ele fala, imagine... Eu achei linda a resposta que eles colocaram. Imagine quão poderoso e simbólico será para todas as outras pessoas a quem eu não puder curar, ver que mesmo assim você me seguiu. Aí é interessante, porque essa é uma cura metafísica. É uma cura que necessariamente não alterou a estrutura corpórea celular, mas transmutou ela em símbolo. Eu sou manco. Mas eu sigo Jesus ainda assim. Então, Jesus é também para os mancos. Ela é um símbolo, ela é metafísica e ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Porque nem todo mundo consegue alcançar. A doença, ela acontece quando eu perco a perspectiva.
do símbolo, quando eu perco a perspectiva do significado. Mas no momento em que eu reencontro o significado da doença, a doença deixa de ser um sofrimento e passa a ser um caminho. Essa cena é linda. Lindíssimo. Linda. Qual que é a relação do Cristo com Chico Xavier? Chico via o Cristo como o governador espiritual do planeta Terra. Mas a gente fala isso e a gente tem umas referências muito ruins de governadores, né? A gente tem que lembrar que o reino de Jesus não é desse mundo. Então, o que é a autoridade espiritual? O que é o poder no plano espiritual? Para a gente entender o que é esse cargo. Poder, para os seres que se comunicavam com o general Shou em Alexânia, poder era a capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução do outro. Ou seja, o verdadeiro poder está em despertar o poder do outro, em empoderar o outro. Aí a gente olha para Jesus e fala assim, foi poderoso ou não foi? Com certeza. Contribuiu para a nossa evolução ou não? Será que foi grande essa contribuição? Aí o cargo de governador espiritual. Então, governador espiritual não é por eleição, nem por meritocracia, nem por desígnio divino, mas é pelo serviço, pelo tamanho do serviço que prestou para a evolução do orbe. Então, Chico venerava ele como mestre, senhor, mas como governador espiritual do planeta Terra. Há fofocas reencarnatórias de que provavelmente o Chico possa ter sido a reencarnação do apóstolo João, do evangelista João. Então, uma passagem no Evangelho que diz que Jesus está falando de forma privada com João e os discípulos começam a ficar meio com ciúmes, os outros, e Jesus vira para eles e fala assim, o que é da conta de vocês? O que importa a vocês se eu quiser que ele viva aqui até eu voltar? E aí, os discípulos acham que Jesus estava insinuando que João não morreria nunca. Mas a ideia é que ele fique aqui até eu voltar, ou seja, que ele trabalhe comigo por esse orbe. Então, Emmanuel vai dizer que João volta como reencarnação de Francisco de Assis, né? E há o pessoal que entende que ele pode ter voltado também como o apóstolo João. Né, depois como Chico Xavier. Entre bafafás históricos e tititi espiritual, eu falo assim, mas é isso? Isso é a verdade? Isso não é? Não sei se é a verdade. Mas eu já vejo muito benefício se a gente meditar nessas três figuras, o apóstolo João, Francisco de Assis e Chico Xavier. Pensa o que eles têm em comum, o que eles deixaram para a humanidade. Nossa, muita coisa, né? Já muita por si só já valeu a pena. Sim, até mesmo, por exemplo, eu não sou da geração que acompanhava as coisas do Chico, por mais que a passagem dele foi em 2002, né? 2002. Eu já era nascida, mas eu lembro muito nitidamente, quando eu era criança, da minha mãe, a gente era católico, e minha mãe levava a gente em centro espírita. Tipo, eu lembro de entrar naquele lugar, aquela luz azul. Às vezes ela levava a gente escondida da minha avó paterna, porque era muito católico. E lá naquela época, a gente já ia embora com remedinhos e com coisas, né? E aí, esses dias, estudando um pouquinho sobre a história do Chico, eu vi que ele trazia também médicos, né? Sim. Através também ali das coisas que ele psicografava. E até receituários, né? E uma das coisas que mais me encantou, porque eu lembrei lá dos ungüentos, dos remedinhos que a gente levava para casa. Porque eu tenho uma conexão muito forte com as plantas, com as ervas. Sim. Minha família, assim, a minha linhagem, todo mundo trabalha com planta. Minha avó, minha mãe. E aí, eu falei assim, gente, tá bom, eu sei que eu tenho isso, mas como que eu vou trabalhar? Vou virar benzedeira? Eu fiquei pensando, a possibilidade que vinha na minha cabeça, eu falei assim, eu vou virar benzedeira, mas o torbezinho é um negócio moderno, como que eu vou... Não, nada contra os benzedeiros. Com esse visual, dava pra ser benzedeira premium. Premium, né? Sim. E aí eu falei, não, mas eu quero muito integrar esse conhecimento das plantas. Até que chegou em mim os florais, que é a homeopatia, né? E eu vi que Chico, ele receitava homeopatia já naquela época. Ele fez com que esse tipo de tratamento chegasse no Brasil, porque ele era muito utilizado fora, né? Do Brasil, e teve uma aceitação muito boa, né, das pessoas utilizarem a homeopatia. Então,
trazendo aqui, linkando com tudo isso. Aí eu comecei a fazer um estudo com os florais da Amazônia. E aí eu achei incrível, assim, ele trazer a homeopatia pro Brasil e ser tão bem aceita, né? E dentro desses estudos seu, como que foi esse momento que ele começou a trazer os receituários, as coisas assim, né, de medicar as pessoas? É interessante, porque a homeopatia, ela atua no perispírito, né? Isso. Uhum. É um corpo sutil que está entre o corpo físico e depois aí a dimensão mental e espiritual, quer dizer, ela reverbera para essas dimensões todas. E é interessante, porque o Bezerra de Menezes, que é o Dr. Bezerra de Menezes, ajudava o Chico, o André Luiz, quer dizer, tinha toda uma equipe ali, uma corrente médica trabalhando, né, para atender a população com isso, quer dizer, sem ferir as regras de um conselho de medicina, por exemplo, com alopáticos, etc e tal, mas trabalhando como uma terapia complementar e que muitas vezes resolvia. O Carlos Bacelli conta no documentário Quando Lembro de Chico, que diz que eram horas psicografando receitas. A fila era imensa de pessoas que vinham atrás. E diz que ele saindo do centro certa vez, já cansado, tarde da noite, não sei mais o que, chega uma pessoa correndo para pedir não, mas Chico, pelo amor de Deus, que o fulano... Não, filho, não se preocupe não, você tem aí um pedaço de papel, o sujeito deu um pedaço de pão, um pedaço de saco de pão, aquele saco pardo. Uhum. Diz que ele apoiou no coisa e psicografou a receita, deu para ele. E a pessoa ficou boa. Olha. Né? Então, era de uma sintonia, né? Numa coisa. E como você bem disse, assim, abrindo caminho, abrindo passagem. Eu acho que daí a coisa de ser uma personalidade tão forte, tão íntegra, tão coerente, com certos princípios, que preservou realmente, assim, o máximo possível a integridade das suas atitudes, das suas intenções, porque ele sabia que ele estava abrindo passagem para muita coisa. Nós temos um sistema público de saúde que tem toque terapêutico, que tem posição de mãos, gente. Sim. Você entende? Se não há um homem desse ter passado pelo nosso Brasil, o que teria acontecido? E ao mesmo tempo, um homem que circulava, né? Porque o Chico, ele é tido historicamente como um representante da doutrina espírita, mas mais de uma vez ele virou e falou assim: se vocês não pararem com essas picuinhas, eu desisto de ser espírita e vou tentar ser cristão. Então, quer dizer, eu não tô preso, né, a vocês, eu não tô preso a isso. Tanto que, quando começou, foi perseguido principalmente por quem? Pelos próprios espíritas. Olha só. E ele tinha um prestígio, assim, né? Dentro de outras religiões também. Ele tinha um respeito, né? De Muito. pastores, pessoas... eu ouvi falar que... eu estava estudando um pouquinho, que tinha bispos lá do Vaticano que liam o evangelho que o Chico psicografou. Porque eu penso assim... quem é do bem se reconhece, né? Uhum. Tipo assim, quando você tá diante de uma pessoa que é de bem, quando você tá diante de uma pessoa que você percebe, que você sente, que ela tá comprometida com a mesma causa que você, e lembrando, né? É um só projeto planetário. Aí eu acho que os rótulos, as placas, as Caixinhas. caixinhas, os banners, isso tudo fica muito menor. Porque você não vai... Você vai recusar o impacto espiritual que uma dona Zilda Arnes teve, por exemplo, no Brasil, com a pastoral da criança, com o desenvolvimento da multimistura, que tirou milhões de crianças da subnutrição, ensinando a usar casca de banana, casca de ovo e coisa e tal, para fazer suplemento alimentar. Você vai negar? Não tem como negar. Você vai negar a importância de um Papa Francisco? Entende? Você vai negar a importância, por exemplo, dos movimentos afro dentro do Brasil, das religiões, a mitologia afro-brasileira, como Umbanda, por exemplo, do papel histórico que isso tem na nossa sociedade de compensação, de alívio das tensões. E que é um resgate, né? E que que cada é um vez resgate. mais está crescendo, né? Veja, essa sociedade, a atual sociedade, como nós a conhecemos, foi
construída com tijolos de sangue, de escravos africanos, de subjugação dos povos originários. Aí surge um movimento como Umbanda, por exemplo, no Brasil, onde o branco de olho azul vai lá pedir a bênção pro preto velho. Exato. O descendente de alemão, de polonês, de ucraniano vai participar da gira dos índios. A mulher de elite católica, casta, vai pedir um conselho pra pombagira, espírito da puta, da prostituta, de como salvar o casamento dela, porque o conselho que a freira deu não deu certo. Olha aí. Olha que movimento você tem, olha que compensação maravilhosa. É maravilhoso isso. Então eu acho que quando a gente olha essa facilidade que o Chico tinha de transitar entre a elite e os pobres, entre os católicos, entre evangélicos, tinha gente estudioso assim de escolas de mistérios que respeitavam ele, interior de Barbacena, se eu não me engano. Ele, numa escola dessas iniciáticas, ele recebeu para os caras uma psicografia em sânscrito. Nossa. Então, quando o amor é movimento e quando o amor tá a serviço, eu acho que as barreiras caem. Aí não tem preconceito, entendeu? Você vai falar o quê desse homem? E quais são os mitos, assim, que você pode trazer pra gente? Tipo, tem coisas que muita gente fala e tal, mas que na investigação mesmo você foi ver que não é bem por aí, que você pode elucidar até de coisas que estão por trás desses assuntos mais polêmicos sobre ele. Lucas, teria vários, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi sobre a peruca. Vamos falar, né, gente? Então fala. Eu Nossa, não eu sei tinha se você já pensado. observou, mas isto é uma peruca. Eu tinha pensado. Chico Xavier, programa Pinga Fogo 1, você vê que ele tá calvo. Programa Pinga Fogo 2, ele aparece com a peruca. Mas essa quem me contou foi a dona Nena Galves. Por quê? Qual que é o mito? O mito, primeiro, ele é gay, ele é isso, ele é aquilo, ele é vaidoso. Ele é vaidoso, né? E a dona Nena Galves, que foi quem hospedou o Chico no dia da entrevista do programa Pinga Fogo, ela me contou várias coisas. Ela falou assim, o pessoal criticava muito ele, que ele era vaidoso, e a coisa do cabelo, da peruca. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Aqueles comentários maldosos da época. E daí ela falou assim, primeiro, ele tinha um zelo muito grande, porque ele sabia que ali não era ele. Ele estava representando a doutrina dos espíritos. E quando eu falo doutrina dos espíritos, eu não falo de uma instituição religiosa, eu falo da doutrina dos espíritos. Ou seja, de um conjunto, de uma família espiritual, de uma egrégora, que ia falar através dele. Tanto que ele responde todas as perguntas do Pinga Fogo, é sob influência do Emmanuel, né? Então, primeiro, ele tinha esse zelo. Pô, eu tô ali representando algo que é muito maior do que eu, não posso pisar. Tanto que ele fala pro Saulo Gomes, ele fala assim, olha, meu filho, eu vou decepcionar vocês, eu não tô à altura desse programa, pelo amor de Deus, tal. Ele tenta escapar. Mas começa a acontecer dele ter um certo problema, como se fosse uma alergia no couro cabeludo, e umas feridas muito grandes, muito feias, né? E que ele não queria que aquilo inspirasse dó, piedade, pena ou preocupação nas pessoas. E, ao mesmo tempo, ele achava aquilo feio de ser visto. Então, a coisa da peruca e depois a boininha disfarçava aquilo. Para o Bacelli, isso pode, inclusive, indicar uma certa identificação com a paixão de Cristo. Tá? Haveria aí algumas evidências, alguns relatos que daria para desconfiar como se o Chico tivesse manifestado as chagas, como alguns místicos católicos, como Teresa Neumann, Padre Pio. Até mesmo nessa região aqui, isso, né? A região do chakra, coronário. Né? Isso, do coronário e da tal da coroa de espinhos também, né? Então, poderia também ser isso. Mas, de qualquer maneira, ele não queria que isso inspirasse mais pena ou piedade no tipo. Queria parecer como uma, né? Não precisamos falar da minha dor, vamos falar da sua, vamos falar do que pode ser feito. E é interessante, porque quem não conhece Chico Xavier sempre olhou e falou assim, pô, mas peruca, hein, jovem? Ainda mais essa peruca, tal, não sei o quê, tal. Qual o problema de ficar careca, não sei o quê, tal. Então, esse é um mito bacana, né, da gente desfazer.
Sim. Você O vê. mito da sexualidade é outra coisa também, né? Ele nunca falou a público disso, etc e tal, mas é uma pessoa que tinha uma energia feminina muito forte, né? E que acabou nunca tendo um relacionamento, nunca se envolvendo com ninguém, porque estava 100% comprometido com a causa. Isso é muito fácil de compreender, Sim. né? Quando uma pessoa está casada com uma causa, toda a energia criativa dela, toda a libido dela está completamente direcionada naquilo, Isso. né? Até mesmo também a missão que ele tinha de criar algumas crianças, né? Que ficaram sobre a guarda dele, né? Sim, os E irmãos. como que, eu vi numa entrevista dele falando como que eu vou ter tempo pra me relacionar, pra viver um romance, né? Até quando ele começou a escrever os romances, Sim. sendo que ele tinha tantas obrigações, trabalho e um monte de coisa, né? Porque ele era funcionário da Fazenda Modelo, funcionário público, ou seja, acordava muito cedo para estar, 7 horas da manhã já na Fazenda Modelo, trabalhava o dia todo. À noite já entrava no circuito de cuidar da família e o centro, o trabalho com a psicografia, que se estendia até 1, 2 horas da manhã. Dizem os amigos que nunca deixava terminar a reunião sem um café, um bolinho, um pão de queijo. A conversa esticava até mais 3, 4 horas da manhã para 6 horas da manhã no dia seguinte, 5 horas da manhã no dia seguinte, tá em pé de novo, né? Sim. Então, quer dizer, o envolvimento dele era com a causa, né? E tem alguns boatos que falam, assim, por exemplo, que até foi uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que tá aqui, inclusive, aqui no estúdio. Ele falou sobre uma questão que é o seguinte, o Fê Queiroz, que muita gente fala sobre essa questão do karma. Então, porque Chico sofreu tanto, porque ele tinha um karma muito grande. Jesus pagou desse jeito porque ele também tinha um karma para pagar. Quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a gente tem uma visão um pouco binária ainda de karma. Sabe assim? Tipo, uma causa, um efeito. Então, se eu tô passando, sei lá, eu levanto aqui, eu dou um chute nessa cadeira, sem querer, dá uma baita dor no meu dedinho. Porque na outra vida chutou o cachorro e agora pagou. Então, o nosso karma é binário, né? Se você vai estudar a filosofia hermética, principalmente, a lei de causa e efeito, existe uma rede de causalidades para um único efeito. Uma rede de causalidades. Não é uma causa. O efeito, ele é multifatorial em termos de causas. Então, não dá pra gente ficar nesse pensamento binário do aconteceu isso, porque foi aqui. Isso é tititi espiritual. Isso é essa famosa serpentina, sabe? A maldosa, ela quer falar, tem que escorrer um veneninho. Tá acontecendo isso. Morreu na queda do avião, porque na outra vida... Tá Gente, pagando. É um tititi espiritual. Parece que a gente tá com dívida eterna, né? Daria pra prever que essas pessoas vão nascer sem língua na próxima vida. De tanta coisa que falam, né? Mas assim, então eu vejo que existe uma rede de causas, né? De fato, assim, a gente traz no nosso corpo, nos nossos corpos espirituais, todas as informações de tudo que nós fizemos. Em um momento ou outro, essas informações elas vão moldar certas experiências para que a gente chegue numa totalidade, né? Numa certa compensação. Mas, por exemplo, o Emmanuel em Pensamento e Vida, ele fala assim, não existe pagamento sem justo atenuante. Daí que ele vai dizer, o pensamento claro e correto interfere nas funções celulares e nos eventos. Ou seja, se eu, mudo a minha postura, mudo a minha decisão e começo a investir, eu tô gerando, vamos dizer assim, crédito positivo nessa parada. Eu tô remoldando a minha vida a partir de uma nova consciência, de novas atitudes. Então, tá tudo lindo que você fez, tá? Mas na outra vida, que você enforcou a galinha, então agora vai morrer enforcado. Né? E aí, por exemplo, Jesus. Que karma tinha Jesus para fazer isso? Será que é karma ou será que é escolha? Entende? Pois é. Por quê? Porque se eu vejo, Jesus, tá vendo? Jesus andou aprontando também, hein, filha? Porque morreu na cruz, hein? Isso daí, A galera que quer diminuir a qualquer custo, né? Mas, e por que uma pessoa não pode encarar o sofrimento em nome do amor? Em nome de levar o amor até as últimas consequências? Quer dizer, não, eu amo tanto e eu vou contribuir, mesmo que isso doa alguma coisa. Sim. E até mesmo que a gente vê que hoje em dia a gente é uma sociedade muito intolerante à dor
e os desafios. É o desconforto, né? Ao desconforto. E tipo assim, Sim. nossa, parece que, sei lá, a gente quer tudo de mão beijada, tudo A gente lindo, é a maravilhoso. sociedade da anestesia. É, Pink Floyd. I have become comfortably numb. Confortável, é gostoso. não pode sofrer. Se incomoda, é só deslizar pra cima. Já. Bloqueia. Bloqueia. Desliza pra cima. Ou toma um remedinho. Enquanto a gente anestesia a nossa dor, a gente recusa o convite que ela traz. Uhum. Então, eu acho que é mais importante do que a gente ficar preso nessa coisa de o que fez nessa vida na outra vida para merecer isso. A gente fica nessa linha meio freudiana espírita, um Freud espírita, assim, né? Isso tá acontecendo agora porque... Se você é freudiano, você fala assim, porque na sua infância, tua mãe te pegou de cinta aquela vez. Aí quando é um freudiano espiritualista, você tá falando, porque quando na outra vida aconteceu isso. Então, tudo é a justificativa do porquê. Eu sou junguiano. Eu tô menos interessado no porquê e mais interessado no para quê. Então, pra que isso tá acontecendo agora? Você tá sofrendo, tá ardendo, tá doendo. Ótimo, mas por que isso tá acontecendo? Pra que isso tá acontecendo agora? Por que aconteceu? Legal você saber. Olha... Basta uma vez, Você né? cagou aqui, você errou ali, lá aquela vez aconteceu isso. Lá atrás você fez cagada, né? Por exemplo, posso falar o meu sofrimento? Pode. Eu tô numa discussão com Deus assim. Porque dizem que as pessoas mudam com dinheiro. Que as pessoas se transformam, que o dinheiro muda as pessoas. E eu tô dizendo pra Deus, eu queria te dar a oportunidade de ver que nem sempre acontece isso. Então, eu queria ver se essa mega cena da virada... Se o senhor pode me dar, porque eu prometo pro senhor que eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Olha que sofrimento. Mas ele não tá acreditando em mim. Não tá me dando essa trela, né? Mas daí eu penso assim, por que as coisas são tão fáceis para algumas pessoas que não trabalham exatamente com um propósito legal e pra gente que escolheu um propósito, a gente tá sempre reforçando a musculatura do chakra básico. Né? Eu ia falar chakra anal, quer dizer, não ia resolver nada, né? Ia ficar pior ainda. Por que pra gente é tão difícil e pra outras pessoas é tão fácil? Entendeu? Então, se eu for buscar uma coisa de outra vida, provavelmente na outra vida eu tive muito poder, usurpei esse poder, agora eu tenho que aprender a ver sem poder. É legal, mas não resolve o boleto desse mês, filho. Eu continuo tendo dificuldade, a campanha continua não engajando, o lead continua caro. Mas ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, se eu não passar por esses perrengues, que autoridade moral eu tenho para conversar com as pessoas que estão passando pelos mesmos perrengues? É isso aí. Exato. Entendeu? Que conexão eu tenho, que autenticidade, que verdade eu levo para essas pessoas se a gente tá passando a mesma treta. Entendeu? Mesma treta. Exato. E, no entanto, Concordo. que é aquela história, né? Tem aquela velha frase que a gente só pode levar o outro até aonde a gente foi. E a gente pensando aqui, a gente estudando sobre possibilidades também que a gente tá tendo dentro do Tribe Zen, a gente pensou em nomes, assim, falou, não, vamos conversar com o Juliano, porque ele provavelmente já passou por isso, ele tá aí com a Escola Círculo. Vamos conversar com outra pessoa ali, porque a gente sabe que a pessoa está viveu aquilo que a gente tá passando. Sim. Então, realmente é isso, tem um propósito, tem um para quê, né? A gente Perfeito. passa pelas coisas. E ao mesmo tempo, eu tenho uma crítica muito séria a isso, porque esse know-how, ele foi mercantilizado com o nome de mentoria. Então, assim, eu já me fudi um monte, eu já acertei um monte. E vocês estão num caminho que parece com alguma coisa. Então, gente, eu tenho uma linha de mentoria para vocês, que é o número de vocês. Eu vou ensinar o caminho para vocês. Vocês podem confiar em mim, vai acontecer tudo certo. Cara, eu acho lícito. A gente tem que honrar as horas. Mas a gente também tem que reconhecer certas pessoas, certos parceiros, certas relações, onde precisa haver espaço para troca. Para troca. Onde eu falo e eu ouço e todo mundo se enriquece. Não só o mentor enriquece. Precisa haver espaço para troca. E entre os espiritualistas existe essa neurose
Tipo, eu não posso chamar o Lucas e a Sol pra gente fazer alguma coisa junto, porque eles vão roubar o meu público. Já ouviram isso? Né? Já ouvi. Vai roubar meu público. Primeiro que o público não é seu, otário. Deixa eu te falar uma coisa, o público não é seu. Onde estão seus seguidores? No YouTube, então. Eles são do Google. Né? Eles são do... Não, eu tenho 1 milhão de pessoas no Instagram. Você não tem, bem. Quem tem é o Zuckerberg. Porque você não fala com eles, você fala com 2% deles. Você paga pra falar com o resto. Então, primeiro que o público não é seu. Segundo, que o pessoal que escuta Tribe Zen faz curso no Círculo Escola, vai retomar passe na casa do Consolador em São Paulo, vai no evento do Murilo Gun. Gente, É isso aí. quem dá conta Bebe de de várias todo mundo? fontes. Né? Então, isso é uma estupidez. E o segundo ponto, a minha história não é a história de vocês. Isso pra luz e pra sombra. Entende? Então não há nada, eu posso abrir toda a minha estratégia pra vocês, falar, tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer assim e tal, não sei o quê. Mas, gente, e os 42 anos anteriores do Juliano, os 40 e tantos anos antes do Lucas, os 20 anos antes da Sol? Até olhei mais sério dizer, agora. Por quê? E o que Escapou. Isso daí, né? E a singularidade da nossa história, entende? Então ninguém rouba nada de ninguém. Agora, quando a gente compartilha certas coisas... E, essa ideia não é minha. Eu tenho que falar, essa ideia é do Gustavo Tanaka. Uma vez eu estava sentado com o Gustavo, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu não entendo. Por que existe o crime organizado e não existe o bem organizado? Eu falei, porque o bem é recalcado. Porque o bem é neurótico, porque as pessoas de bem são neuróticas e recalcadas, Gustavo. A gente tem medo um do outro. Entende? Agora, por que... Você imagina se você criar um mastermind no padrão lá do Napoleão Hill? Criar um mastermind, ou seja, um lugar onde a gente senta e todo mundo conversa, e todo mundo fala, e todo mundo tá junto. Com certeza ia ter muito mais soluções do que problemas, né? Pois Claro. E ainda assim não ia exaurir a demanda da humanidade por autoconhecimento, espiritualidade, evolução, filosofia, porque minha gente tem tanta bagaceira na internet que nem se a gente ganhasse o orçamento de Hollywood, a gente ia dar conta de produzir um contramovimento suficientemente grande de equilíbrio espiritual, de saúde, de espiritualidade, para compensar a quantidade de bobagem que tá por aí. E quem que perde pelo medo, pela neurose do eu não vou contar pra você o meu plano? Porque você é perigoso. Ele é sereno, mas eu desconfio de você. Você é esperto Vai demais. roubar a minha ideia. Vai roubar a minha ideia. Como se a ideia fosse nossa. Uma vez eu vi a professora Lucilena Galvão falando disso, que a pessoa pega a ideia do campo e ela acha que a ideia é dela. E ela patenteia. Tem que registrar rápido. Daí ela patenteia. Registrar rápido. Meu filho, pode patentear a ideia que for, porque se não colocar em prática, Não adianta nada. o verbo só é o verbo porque fez carne. Entendeu? É verdade. Você sabe que isso é uma coisa real, porque às vezes vem alguma ideia, já aconteceu várias vezes, de vir a ideia, vir um nome, e aí, não, deixa ali, vou anotar no Notion, e aí um dia eu vou ver. Aí começo a ver um monte de coisa com o mesmo nome. Com aquela ideia. Ou seja, várias pessoas Tá tudo recebem certo. coisas parecidas, né? Sim. Então, essa questão de ter alguém que vai pegar algo meu, ou que eu vou perder o meu lugar, é uma ferida, né? Um negócio muito infantil ainda. Juliana, pra gente ir fechando esse papo, eu quero dar Já? a passagem pra você, pro Chico, pra trazer um pilar ou dois que você queira, que você acha que é importante hoje as pessoas terem acesso do que ele traz como ensinamento, como mensagem para este momento que vivemos, né? Eu acho que esse momento que nós vivemos, eu traria... Vou tentar resumir em 3... Vamos Ótimo. pensar em 4 pilares. Primeiro, brasilidade. Chico Xavier, ele inspira brasilidade. Ele é mineiro, né, gente? Mineiro já é essa mistura de português com afro, com índio, com coisa... É brasileiro, entendeu? É o jeitinho brasileiro voltado pro Caboclinho. bem, caboclinho. A gente tem que ter muito orgulho, a gente tem que transpirar a brasilidade. O Brasil, ele já é um exportador de cultura. Já existe o jeito brasileiro, né? Eu acho que o jeito brasileiro agora só precisa de um projeto de Brasil. Mas esse projeto de Legal. Brasil nasce do orgulho de ser brasileiro.
do orgulho de brasilidade. Eu tenho orgulho de falar de Chico Xavier em qualquer lugar. Posso estar falando com suíços, com americanos, com italianos. A hora que eu falo de Chico Xavier, eles param para ouvir. Então, a gente tem que ter orgulho. O Chico traz brasilidade. A obra do Chico traz saúde mental. Nessa sociedade insana, deprimida, ansiosa, se essa sociedade estudasse mediunidade com autonomia proposta por André Luiz e por Emmanuel, a gente resolveria pelo menos 50% da crise de saúde mental, né? A gente estuda a mediunidade, tem um estudo do Círculo que chama Mediunidade com Autonomia. A pessoa que não quer ir pro centro, não quer fazer parte, mas quer entender. Eu ponho minha mão no fogo. 50% da crise de saúde mental desapareceria se a gente entendesse a dimensão, a multidimensão da nossa mente, das correntes de associação e de tudo que acontece. Para mim, esse é um pilar fantástico. O terceiro pilar da obra de Chico Xavier é o amor, assim, que eu destacaria, né? O amor que o Ricardo Cury tanto nos lembra, né? Que era o lema original da nossa bandeira: amor, ordem e progresso. Ordem e progresso sem amor vira uma ditadura, seja ela comunista, neoliberal, seja ela o que for. Não dá certo só ordem e progresso. Ordem como mandamento, progresso como demanda de desempenho. Agora, quando o amor é o princípio, a ordem é a sintonia e o progresso é a consequência disso, aí é extraordinário. O Chico vem lembrar disso, né? Ele fala, se eu fosse alguém... Eu lembro de uma entrevista dele falando assim, se eu fosse alguém que tivesse alguma autoridade e pudesse fazer alguma coisa assim pelo legado, eu penduraria na porta de todos os estabelecimentos públicos, farmácia, posto de saúde, repartição pública, a placa, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E eu acho que o quarto pilar da obra do Chico é Nova Terra. O Chico, ele é um grande emissário, um grande investidor da Nova Terra. E para mim, as sementes da Nova Terra, como esse caso das árvores fosforescentes e tantas outras, porque isso é ciência. Nós temos uma obra que fala de filosofia, de política, de espiritualidade. Você imagina quanta coisa, quanta semente de Nova Terra não está na obra desse homem. Então eu acho que ele é futuro, além de tudo. Ele é uma pessoa do passado, uma personalidade do passado que vem inspirar a gente a construir futuro. Então, se a gente olhar por esses aspectos a obra dele, eu acho que vai ser extraordinário. Sim. Nossa, que coisa linda. Uau, tô emocionado aí com esse papo. Tem mais uma coisa que eu queria trazer. Não sei se você tá sabendo, mas diz que o ano que vem vai ter uma escola de samba que vai homenagear o Chico Xavier. Você ficou sabendo? Opa! Né? Tom Quem não Maior. gosta de samba, bom sujeito não é. é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Então, a Tom Maior vai homenagear o Chico. O ano que vem não, né? Esse ano, porque esse episódio já vai sair em 2026. E eu achei incrível, assim, né? Trazer uma referência como ele. Eu tenho visto, assim, que algumas escolas, que o carnaval é uma coisa muito brasileira, né? Sim. E o ano passado eu vi que eles trouxeram muito da cultura da Umbanda, algumas escolas de samba. Eu vi lá uns Exu, umas coisas. Eu falei assim, gente, que legal isso indo, aí, assim, Brasil, né? Que é um cartão postal do Brasil, é o carnaval, né? E trazer toda essa nossa espiritualidade, ancestralidade, essa cultura, né? E trazer o Chico. Gente, eu queria ir lá assistir, já tô com vontade. Eu nunca tive essa vontade de assistir lá no... O Tom Maior é no Brasil, é em São Paulo ou no Rio, gente? Pegou Eu a reação quero. do Lucas. Já quero. Você precisa, cara, dá onde Eu dá quero. pausa, faz aquela coisa Avenida Brasil, pausa o Gente. Lucas ouvindo a Sol falando, ano que vem eu quero ir pra avenida. Eu nem sei se é em São Paulo ou no Rio, mas já vou descobrir. Vamos se descobrir. for no Rio, a gente vai. Já tem Tá bom, amigos tá lá, bom. que a gente foi lá no evento do Rico, né? Então foi muito bom. Eu amei isso que você trouxe sobre a brasilidade também, porque no evento que a gente foi com o Rico, foi muito legal, porque eles trouxeram essa questão da gente resgatar toda essa essência, né? Porque às vezes a gente olha muito para os traumas da nossa ancestralidade, italiano, judeu,
alemão, espanhol, que tudo veio parar aqui, África, os próprios indígenas mesmo. E às vezes a gente olha muito por esse lado traumático, do abuso, de ter que fugir de guerra. E transformar isso em empoderamento. De falar assim, olha de tantos lugares que a gente veio e qual que é a força e o poder desse sangue que tá dentro da gente, né? Sair do porquê e chegar no para quê. No para quê. Por quê? Tem 1000 porquês, mas o para quê? Gente, é pluralidade. Nós temos um poder de narrativa e de diálogo com a pluralidade que nenhum outro povo no mundo tem. Nenhum outro povo no mundo tem. Exato. A pluralidade que nós temos e o nível de integração. Porque você também teve povos afro indo para os Estados Unidos, mas que até 50 anos atrás viviam uma segregação terrível e que ainda hoje vivem uma segregação terrível. É verdade. Aqui não, minha filha, aqui é uma misturada, uma coisa dentro louca, das todo próprias mundo fazendo cidades, né? parte. Eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e aí eu lembro de passear em Nova York e aí eu fiquei abismada de existir um bairro só para a comunidade preta. Bairro para a comunidade negra, É uma coisa preta. É uma coisa, eu falei assim, gente, nossa, Sim. é uma coisa absurda. Eu lembro sempre daquela cena do Kevin Costner no Estrelas Além do Tempo, né? Aquele filme que mostra as computadoras na NASA, bem na época ali, 1968, 69, lei de segregação. E uma delas tem que atravessar praticamente o campo, porque o banheiro para pessoas de cor ficava do outro lado. Caraca. E ela estoura com ele, porque ele pergunta, toda hora eu olho pra tua mesa e você não tá lá, cadê você? Aí ela estoura com ele. Ela tem que atravessar e toma chuva, não sei o quê, porque o banheiro para as pessoas pretas era do outro lado do campus. É um absurdo, né? Aí o personagem que é o diretor pega uma marreta e dá naquela placa. Até a placa cair. Sim. Aí ele arregaça a manga, seca assim o suor e fala assim, na NASA todo mundo mija da mesma cor. Volta pro trabalho. Cara, aquilo para mim é fantástico, né? Mas você vê que grito, que movimento, que esforço precisou haver, né, nos Estados Unidos e ainda precisa haver para que isso aconteça. Agora no Brasil... Já vai ali para Vila Madalena, você vai ver tudo junto e misturado. Todas as cores. E você sabe que a gente morando em Curitiba, por exemplo, a gente sente muita falta dessa pluralidade. De Salvador, de São Paulo, Rio, Minas, de ver, né? Isso, o Sul, ele tem mais raízes, né, com os imigrantes europeus, então é aquela coisa, até o pedinte de rua, até loiro de olho azul, mais bonito que você. Eu olho e falo assim, puta, o cara podia ser o Brad Pitt. Ai, gente, muito bom. Eu tinha mais uma pergunta, que é o seguinte... Eu gostaria, por exemplo, eu vou revelar Ela tá burlando o esquema, né? Porque eu lembro, o Tribezen não tinha pauta, era uma coisa assim, super no flow. Pois é. Ela veio com uma lista. Ela entrou no CNPJ. Pois é. Ela entrou no CNPJ. Eu entrei no grupo, fiz uma pesquisa com as personas do grupo. Ela entrou no CNPJ da Tribezen. O que vocês querem saber do Chico? Mas aqui a minha pergunta é pessoal agora, que é o seguinte. Eu nunca li nenhum livro do Chico, confesso. E agora que eu estou amante dos livros, eu vou ler esse com certeza. Mas se uma pessoa quisesse ler um livro, que você falasse assim, nossa, só escolhe um livro de toda essa obra. Comece por aqui, que esse aqui eu acho que é muito legal. Ou mais que legal, né? Olha, pra mim, eu sou apaixonado por dois. Então, eu sou apaixonado por Pensamento e Vida, de Emmanuel. Porque ele é, assim, ele é padrão Byung-Chul Han, assim, é papo reto, mas leite condensado. Sabe, você tem que pegar... Cada capítulo tem uma folha, frente e verso, pra vocês terem uma ideia. Só que ao mesmo tempo, se você for conectar aquilo com tudo que está sendo descoberto, pesquisado pela ciência, pela filosofia no mundo inteiro, você vai ver que ele é um livro extraordinário. E Pensamento e Vida... Ele é a resposta, porque o Chico pede assim, vocês não teriam aí algum material que ajudasse as pessoas a lidar com as questões do dia a dia? E aí o Emmanuel fala que lembrou-se de uma pequena cartilha do plano espiritual que ensinava as pessoas a viverem bem no plano espiritual. Que legal. Então, Pensamento e Vida é uma cartilha do plano espiritual para o viver bem, né? E é extraordinário, extraordinário. Agora, se a gente fosse pensar, assim,
daria para resumir Chico Xavier em Nosso Lar. Nosso Lar é extraordinário, assim, principalmente os diálogos, tá? Tem coisas ali de escolas iniciáticas, sociedades secretas, conhecimentos ocultos do grande público, que ninguém teria acesso e que o Chico democratiza em Nosso Lar, na forma de romance. Então, aquilo que antes era privilégio de uma classe com poder econômico e que podia participar de uma escola de mistérios, de uma sociedade secreta, de uma escola iniciática, Chico Xavier, assim, bota na novela das 8. Então, Nosso Lar é extraordinário para quem tem olhos para ver. Aí, ó, Que boa. lindo, né? Nossa. Já vamos entrar Vai sair de o cabeça terceiro nesses filme, daí. né? Vai sair o terceiro Que filme. legal. Mundo Maior. É bom? Você gosta? Você acha que os filmes estão à altura, assim, das obras? Estão bem bacanas? Eu acho que eles são esforçados, assim. Mas... Eu gostei. Mas não... eu tenho sempre, assim... Eu acho que agora com a tecnologia... Eu entendo o desafio do cinema brasileiro. Não é fácil. Nosso Lar foi uma baita de uma produção. É verdade. Foi muito boa. Eu ainda sinto falta, assim, de diálogos mais fluidos. Mais, talvez, um pouco mais adaptados à linguagem corrente, né? Com mais molejo, etc e tal. Às vezes parece uma coisa que parece que é uma propaganda religiosa, né? Mas são filmes extraordinários, né? Porque eles abrem as portas para tudo isso, para todo esse mistério. O Edson Celulari agora no Nosso Lar estava muito bom. Muito bom. Muito bem, né? Mas eu ainda acho que falta aquele pulo. Quem sabe agora com a inteligência artificial, a gente tenha produções que a gente consiga... Porque meu sonho mesmo era... Porque se você parar pra pensar assim, ó, pense em Soul, da Disney. Sim. Se você assistir Disney e Soul, tá? E ler Nosso Lar, você vai ter, mas assim, 95% de fidelidade ao que o Chico passou no roteiro. Genial. Inclusive, eu acho que tem um estudo que fala que o roteiro do Soul foi adaptado com base em algumas obras do Chico Xavier. É mesmo? Eu já ouvi esse boato. Faz todo sentido. Você tem que estar envolvido nessa produção do filme aí, consultor, Verdade, de alguma forma, meu. Fazer uma animação chama aí o brasileira, Posati. imagina? Tô querendo aposentar, viu? Não sei se tem mais idade pra isso. Uma animação brasileira do Chico ia ser legal, hein? Tem animações já no YouTube. Tem, O né? pessoal tá usando uma inteligência artificial. Ai, que Tá interessante. lindo, tá ficando super bacana. Ai, gente, nossa, ia ser tão legal. Eu senti como se o Chico estivesse aqui pertinho da gente. Que gostoso, trocando né? uma ideia, batendo um papo. Nossa, que Aí, gostoso poder falar dele. Além desse livro maravilhoso, o último lançamento, tem o Data Limite, Exoconsciência e Yeshua, o Sem Religião, tudo da Citadel, né, que você publicou. E aí acha em qualquer das maiores livrarias aí, já encontra, né? Distribui tudo. A Amazon. E ó, tem uma curiosidade. Esse busto da capa, ele é exclusivo. Isso aqui eu pedi pro Caio Cacau, que é um artista, fazer esse desenho pra gente. O Caio trabalha pra Marvel. Nossa, tá incrível o desenho, mas Nossa, tá lindíssimo. E aí eu dei algumas referências. O Caio criou esse desenho pro Quando Lembro de Chico, agora pro Café de Chico. Que lindo. E eu achei interessante porque quando eu liguei pro Caio, o Caio desenha pra Marvel, pra Disney. E eu falei, que tal você desenhar o verdadeiro professor Xavier? Xavier, é verdade. Já conquistou ele na hora. Ela falou assim, Tem um desafio pra você, você vai desenhar o verdadeiro professor Xavier. Incrível. E, gente, isso aqui é um excelente... Eu já tava olhando aqui, eu já tava pensando nas pessoas que vão amar. Minhas duas avós vão amar, minha mãe, meu pai. Com certeza o todo presente mundo final vai... de ano aí. Gente, isso aqui é um baita de um presente Puxa, eu tenho que rezar pro Tribe Zen prosperar, porque é sucesso de 1000 exemplares só na Sol. Não, só. vamos comprar uma caixa e aí a gente vai dar... nossa. Toda vez que a gente for dar um presente, a gente dá um presente desse. Olha aqui. Eu acho é acho que tem uma maravilhoso. coisa assim, quando às vezes a gente fica com uma pessoa na nossa cabeça, sabe? Parece que a pessoa passa o dia inteiro, abre um pop-up com a pessoa. Cara, mentaliza, abre uma página, fotografa e manda. E manda. Boa ideia. E outra coisa são isso aqui que a gente colocou.
Esses Sim, quadradinhos eu amei são, isso. esses quadradinhos são uma pergunta assim, ó. Quantas vezes esse pensamento já apareceu para você? Ah, que Por legal. quê? Porque recorrência é chamado, Uhum. é convite, é sincronicidade. Pô, caramba, esse pensamento está aparecendo pela 7ª vez para mim. Pois é, né? Isso diz muito sobre, Que legal sabe, essa. aquilo que você não leu ou É não um viveu, oráculo, né? Não integrou, né? não integrou. E eu Exato. gostei também que ele tem um lugar aqui pra fazer, anotar os insights, Insights, né? Nossa, maravilhoso. É para convidar Chico pro café todo dia. Todo dia. Maravilhoso. Ter um pouquinho do mineiro com você todo dia. Vou pôr café preto velho e abrir uma página do Chico, é isso. É isso. É verdade. Saravá. É verdade. E pra galera que quer ser seu aluno, ver os seus movimentos, deixa aí para o pessoal. Ó, o Círculo Escola tá aberto sempre com estudos em circuloescola.com. A gente estuda mediunidade com autonomia, Yeshua. Fizemos o estudo de Nosso Lar segundo o Hermetismo, então a gente costurou as duas coisas. Tem curso de filosofia, curso de empreendedorismo e marketing, propósito. É uma escola completa, sabe? Mas não é uma escola, assim, comercial, naquele ponto de vista de nós vamos mudar a tua vida, resolver tuas dores e você vai ficar rico. Não, você vai ficar em crise, você vai ficar confuso, você vai aprender a pensar e a pensar sobre o que você pensa. Sim. E se tudo der certo no final, você não vai ser perfeito, mas talvez você seja mais completo. É isso que a gente quer. Não tô muito preocupado com pessoas perfeitas, porque eu não sou perfeito, então eu não posso ser um avatar Sim. pros perfeitos. Mas pros completos, talvez, meio hippie, meio bruxo, meio doido. Bem Nós estamos lá. marqueteiro. Meio marqueteiro, meio filósofo, meio junguiano. Sendo um pouquinho de cada coisa, a gente vai sendo inteiro. Então é circuloescola.com. Maravilhoso. Gratidão. Maravilhoso. Nossa, Gil, gratidão Bom pelo seu demais tempo. estar com vocês, obrigado. A gente não falou disso. Sim, esse daí a gente vai inserir no meio, mas você pode falar. Eu sei que você gosta, faz a propaganda aí. Eu sou mata dependente, eu adoro superfoods amazônicos. Isso aqui muda a vida da gente. Sabe por quê? Porque muda intestino. Nunca as cagadas da sua vida vão te trazer tanto benefício. Tem a cagada que traz benefício quando você vai para o analista, amplifica aquilo e entende por que você fez. E tem essa cagada funcional, com a microbiota sadia. Funciona mesmo, hein? Funciona. Não, mas assim, gente, sério. Isso daqui é um produto, assim, orgulhosamente brasileiro. Orgulhosamente exoconsciente, Sim. tá? É um produto que vale muito a pena. Eu uso muito Mata Superfood e o Mata Coffee também. Também A gosto. gente também. Em termos Nossa, de maravilhoso. energia, Coisa disposição, muito bom. Ai, muito gratidão. bom. Nossa, adorei sua propaganda. A gente vai fazer um recorte e vai colocar em todos. Agora. A melhor cagada. No outro dia eu recebi um feedback da Mata, tipo assim, ai, que produtos você gostaria de ter da Mata? Eu falei, tudo. Massa de tapioca, paçoca, barra de cereal, eu quero tudo. Eu quero da açaí, Mata. eu quero que eles façam açaí em pó, Nossa. porque eu gosto. É isso, Açaí em cara, pó, hein? Então, isso. É muito bom. Snacks salgados, snacks salgados, gente. Boa. Pessoal, O Lorenzo aprova? o O Lorenzo tá aqui. Lorenzo, uma vez, eu fiz o superfood de cacau pra ele e tal, eu dei uma incrementada, não sei o que, ele provou, eu até mandei pra Larissa. Ele falou assim, ruim não é, mas também não é bom. Até que é bom, ele falou. Legal. Até que é Ai, bom. que belezinha. Ruim. Então ele foi honesto. Hoje entendeu? ele consagrou cacau hoje. Aí eu Mas- coloquei colherzinha de açúcar e ele falou, só mais um pouquinho pra mim. Mas ó, quando a gente gostou. faz essas dietas, tipo, que você fica. Você corta o açúcar, por exemplo, da sua vida, você descobre que você não gostava de chocolate, você gostava de açúcar. Não, é verdade. E daí, quando você prova um produto desse, você fala, cara, Nossa. eu percebo no meu corpo, depois do Superfoods, eu percebo que o meu corpo pede. E aí as papilas gustativas ficam assim. Sim. Toma aquele shake, bate com banana congelada, não sei o quê. A gente faz cookies, Vocês já fizeram com banana? brownie. Sim, Congela a banana, Fica aí tipo bota lá um um leite smoothie, de né? amêndoa, a banana congelada e ele. Mano, Cookies, brownies. Nossa, eu amo.
Pra que McDonald's? Eu amo muito tudo isso aqui, ó. M de mata. E pra galera que tá aí nos assistindo, então, ó, encaminha esse podcast pra você, ó, muda a vida, né, meu? Tem muita informação aqui que tá precisando ser ativada cada vez mais. E conta aí nos comentários também se você tem conexão com o Chico, o que você aprendeu com ele, como que ele chegou na sua vida, porque a gente quer saber mais, a gente quer aprender. E a gente teve esse papo maravilhoso com o Juliano aqui, mas também queremos saber de você. Até a próxima. Tchau, pessoal.